Olá, sejam muito bem-vindos ao Conexão Jurídica, podcast da OAB Subseção Lagoa Vermelha em parceria com a Folha News. Hoje iremos falar aqui sobre a Comissão da Jovem Advocacia. E na nossa subseção, a Comissão da Jovem Advocacia é representada pela doutora Aline Galoni, presidente da Comissão da Jovem Advocacia, o doutor Elmer Passos, vice-presidente da Comissão da Jovem Advocacia, e a doutora Alana Tessaro Boelma, secretária da Comissão da Jovem Advocacia. Sejam muito bem-vindos e obrigada por estarem aqui. É um prazer estar aqui, Catherine, mais uma vez no Conexão Jurídica, levando um pouco de informação aos nossos colegas e toda a população. Olá, Catherine, colegas de comissão e a todos os ouvintes, obrigada pelo convite. Olá, obrigada pelo convite, doutora Catherine. É um prazer estar aqui informando um pouco mais sobre a comissão e como que a gente atua aqui na comarca de Lagoa Vermelha. Então, vamos começar do começo. Gostaria de saber que vocês passem para os nossos jovens advogados, ou até quem não conhece a Comissão da Jovem Advocacia, o que é a Comissão da Jovem Advocacia e por que ela é tão importante para a OAB. Bom, a Comissão da Jovem, ela é o meio para integrar o advogado na OAB. O nosso objetivo é sempre fazer o acolhimento desse jovem advogado, ajudar com eventuais dúvidas que surgem no início de carreira, mas principalmente integrar realmente ele, fazer com que ele se sinta parte dessa instituição, né? Criar laços, contatos e fazer essa ligação, né? Junto com os outros colegas da comissão. Sim. Hoje a gente está aqui gravando esse programa, né, em comemoração ao mês do advogado, que o Dia do Advogado acontece no dia 11 de agosto, e falarmos sobre esses temas que unem jovens advogados, advogados mais experientes e toda a nossa classe é muito importante, né? E, doutor Elmer, a transição da faculdade, você que é um pouco mais experiente já, né, do que as nossas colegas, já está na Jovem Advocacia há algum tempo, né, já completando 5 anos, como que foi a transição da faculdade para a profissão? Isso mesmo, doutora. Nesse ano, então, eu completo meus 5 anos, né, como advogado, inclusive no mês da advocacia, né, eu costumo brincar, fruto da pandemia, né, eu acabei me formando no ano 2019 e devido ao início da pandemia, né, recebi a nossa carteira em 2020, em agosto de 2020. O início da carreira, ele também, essa transição, né, é marcado por alguns, digamos assim, pequenos desafios, que você não é tanto conhecido na comunidade, também tem a questão de precificação dos honorários, que é sempre uma dificuldade para o jovem advogado, né, e a própria inclusão dentro da sua classe de advogado, né, por você ainda não ser uma pessoa tão conhecida. Nesses momentos que a Comissão da Jovem Advocacia, ela faz esse trabalho também de inserção dos novos colegas a essa estrutura gigantesca que é a OAB. Sim, e para ti, doutora Alana, como que a CJA, ela funciona e qual é a importância dela aqui na nossa comunidade, em toda a OAB? A CJA, ela serve como um suporte, na verdade, né, que liga o jovem advogado à OAB. Então, assim, na verdade, desde a entrega da carteira, lá no início, a CJA atua, né, passando informações, até como programas, cursos, benefícios que o jovem advogado tem, que é disponibilizado pela OAB-RS, né, que desde então, normalmente não se tem conhecimento, né? Então, por exemplo, essa questão prática, nós aqui, a nossa comissão, por exemplo, disponibiliza um link no qual constam alguns modelos, como procuração, contrato de honorários, manual da jovem advocacia, para auxiliar também o colega nesse início de carreira, né? Mas, assim, o que eu acredito ser o mais importante que a SEJA, né, que a CJ faz, é essa integração do jovem advogado à OAB, né? Então, busca a participação dos jovens, tanto na diretoria quanto toda a OAB, porque, assim, até nós estávamos falando aqui em off,
que uma das maiores dificuldades que nós, como jovens advogados, temos é essa falta de confiança da sociedade, né? Por você ser jovem, né? Normalmente a gente vê que é procurado advogados mais experientes, né? Então, por você estar iniciando, às vezes há essa falta de confiança, né? Então, a CJA serve também para auxiliar, para prestar informações, para dar apoio, né? A gente busca essa integração e representatividade do jovem na OAB, né? Inclusive, além de eventos de praxe, digamos assim, que a OAB faz, há alguns eventos que já foram feitos em outros anos, que a gente também está planejando, que é específico para o jovem, né? Como happy hours, que ajuda nessa participação para a gente poder fazer essa integração e networking também, né? Sim, é importante o jovem advogado estar inserido, né, no meio da OAB, para que também se sinta acolhido na classe, né, que é tão grande aqui na nossa cidade. Então, o jovem advogado, acredito que ele precisa estar inserido nesse meio também para criar laços, né, criar amizades, criar contatos e também avançar na sua carreira. Mas para a gente ajudar os jovens advogados que estão nos ouvindo, que talvez pessoas que estão indo pegar a carteira nesses próximos dias, eu gostaria que cada um, começando com a doutora Aline, contasse, né, não dando dados, nem falando especificamente nomes dos casos, mas que contasse como se sentiu atendendo o seu primeiro caso, ou na sua primeira audiência, ou fazendo sua primeira sustentação oral, memoriais orais. Como é que foi essa situação? O primeiro caso que chegou até o nosso escritório foi uma questão trabalhista. E eu me lembro que eu fiquei muito empolgada e nervosa ao mesmo tempo, porque como que a gente vai atender, né, uma questão trabalhista vindo assim logo no primeiro mês de escritório. Eu não tinha muita experiência com a área trabalhista, tinha algum conhecimento, mas nunca trabalhei diretamente com isso. Então a gente fez o atendimento, era a parte reclamada que veio até nós. Então a gente fez um atendimento, fomos para a audiência e na audiência a gente foi preparadíssima, né, com o script inteiro de tudo que poderia acontecer na audiência, pontinho por pontinho, detalhe por detalhe, a gente não tinha deixado escapar nada. Fomos também com uma margem de um acordo ali para negociar. E eu lembro que a primeira oferta que a gente fez, o reclamante ele aceitou, mas a advogada começou a pôr alguns empecilhos, né? Colocou alguma questão, falou que eles tinham um contrato de honorários e que tinha que cumprir. E aí, embora ele tenha aceitado logo de cara, depois, né, teve uma discussão ali, será que realmente vai aceitar ou não vai? Foi uma audiência de 1 hora, uma conciliação, né? A gente chegou num limite e disse, não, vamos para instrução, então, né, mas a juíza também firme, querendo que a gente realizasse o acordo. Eu lembro que a gente, no final, fez um acordo até bem favorável, mas a gente saiu assim, meu Deus, o que aconteceu aqui, né? Porque a gente não tinha muito conhecimento, a gente não sabia que talvez seria tão insistente, né, em realizar um acordo, mas foi muito legal depois a gente ver que a gente fez um bom trabalho. E pra ti, doutor Elmer, como que foi essa experiência de primeira vez na advocacia? A minha primeira vez na advocacia, até aproveito o espaço para mandar um abraço para minha colega, né, e mentora de sempre, que é a doutora Irma Passos, além de nossa colega de profissão, ela também é minha tia. Então eu ladeio ela no escritório já há alguns anos. Sempre contei com o apoio dela e de outros colegas também. Então eu tive esse, digamos assim, esse acolhimento de ter um advogado mais experiente, mas em certos momentos você se pega sozinho, né? Tendo que fazer atendimento e também a questão de audiência, né? Eu guardo para esse momento um fato que foi a minha primeira audiência, né? De instrução. Eu já tinha participado de algumas de conciliação, mas a audiência de instrução, ela tem geralmente mais um embate com a parte contrária e tudo mais. E até apesar foi um pouco desgastante, porque dentro da sala de audiência nós defendemos os interesses dos nossos clientes pautados na ética, né, e toda a legislação.
Então, às vezes fica bem acirrada, né? E você, como um advogado ainda que está iniciando, você ainda tem aquele, digamos assim, um frio na barriga, né? E quando você está contra, ou discutindo a questão do mérito contra um advogado mais experiente, isso também psicologicamente começa a te afetar no momento. Mas daí você consegue lembrar, né, de algumas instruções lá da academia ainda, que é sempre pare, respire, né, antes de fazer alguma situação. Então foi bem interessante a nossa primeira audiência de instrução. Saímos de lá no final com um acordo também. Então, nós, antes de participar, a gente imagina várias situações que vai ocorrer, e na verdade é mais nervosismo mesmo de iniciante, e no final geralmente sempre acaba dando tudo certo, né? Inclusive para todas as partes, geralmente com um acordo, ou às vezes mesmo com uma situação que você saia, digamos assim, vitorioso com a procedência da demanda. E pra ti, Alana, como é que foi isso? Bem, eu advogo há 2 anos e meio, então tive muita sorte, tenho porque trabalho com duas colegas mais experientes, né? Mas desde o início sempre tive muita insegurança, tenho até hoje em diversas situações, acredito que seja normal para todos nós. E na primeira audiência, era uma audiência de conciliação, bem simples, na verdade, a situação, mas eu tinha muito medo de falar algo errado, de, né, fazer algo errado. Mas aos poucos, com a prática, a gente vai melhorando, né, vai se sentindo mais seguro. E eu não trabalho muito com audiência, né, a gente trabalha mais com acordos, então não tenho tanta essa prática. Mas eu sinto que com o tempo a gente vai se sentindo mais seguro, né? E obviamente sinto que estarei em eterno aprendizado. Com certeza, acredito que a advocacia seja um eterno aprendizado, né? Além de sair vitorioso com uma procedência ou improcedência de uma ação, dependendo para que lado você está, nós temos que nos sair vitoriosos na nossa ética, na nossa profissão e na satisfação de entregar o melhor para o cliente, né? Acredito que antes da sentença ou antes do resultado final do processo, a ética e cumprir essa profissão com a excelência, né? O dando o nosso melhor seja o primordial, seja quando você está no primeiro mês ou está quase se aposentando. Porque a entrega que você dá para o cliente e para o caso é o que faz a diferença. E isso a experiência, né? A Com maturidade certeza, nos traz. Porque na primeira hora você tá ali nervoso, tá com a mão suando, tá sem saber o que fazer. Mas depois de um tempo você já começa a entender, pegar até na nossa comarca que é pequena, pegar conexão com o juiz, com outro advogado que vai também, né, que está no processo. Então, a importância de criar laços, né? E se estabelecer que quando você tem um advogado mais experiente para contar, uma referência como vocês tiveram, né? Você consegue também dizer, como é que eu faço aqui? E tem alguém para te ajudar. E a CJ acho que é esse pé também, né? O jovem advogado que não tem esse advogado mais experiente ou que ainda não tem contato, pode vir. Doutora Aline, o que eu faço? Elmer, me dá uma dica, né? Alana, onde que eu posso melhorar isso? Como que eu posso tratar melhor essa situação? Então, a CJ, ela tá aí para fortalecer, para unir vínculos e acredito que seja um ótimo meio para o jovem advogado estar, como a doutora Alana falou, ali tem um link, né, disponibilizado para o jovem advogado. Então, acho que isso fortalece a jovem advocacia, que pode ser o futuro, né? Que é o futuro da OAB. E como que você enxerga isso, doutora Aline? Muito se diz, né, que a jovem advocacia é o futuro da OAB, mas com certeza ela já é a nossa realidade, né? Um exemplo disso que eu pude enxergar e vivenciar essa experiência de já ser realidade foi num evento que eu e a doutora Alana participamos, né, do Colégio de Presidentes, um evento que lotou a OAB Cubo lá em Porto Alegre de jovens advogados com coragem e orgulho de exercer a profissão da advocacia. E que está cada vez mais buscando espaço, buscando voz. Então, a gente conseguiu conhecer pessoas maravilhosas lá, né, criar um vínculo, e eu acho que o objetivo é esse, né, mostrar que a jovem advocacia, ela tem força e que a gente tem determinação e capacidade de sempre buscar
e dar ao cliente o melhor atendimento possível, né, tanto quanto qualquer outro advogado. E estávamos conversando que, na verdade, já é o presente a jovem advocacia, porque cada vez tem mais voz perante a OAB, né? Então, somos livres para expormos nossos anseios, nossas dificuldades, sugestões, e, na verdade, a gente sabe que cada vez mais o direito, né, vem se atualizando a diversas mudanças, né? E o jovem acompanha com astúcia, né, essas mudanças. A gente consegue, né, nos incluímos nisso, porque a gente acaba se atualizando, acaba desde né, do sistema processual eletrônico. Então, a gente já é o presente por causa dessas mudanças, né? Sim. Quem tá iniciando a carreira tem muitos receios já, né? Tem receio Com na hora da certeza. audiência, tem receio na hora de cobrar honorários, tem Nossa. receio em como se portar. Então, quebrando vários esses receios das pessoas, dos jovens advogados, ou de quem tá agora fazendo a prova da OAB, pensar, como, né, eu posso estar inserido? Mas vai lá, dá a cara da tapa e esteja lá no meio, que uma hora você vai ser visto, vai ser ouvido e também vai ter um pouco mais de repertório para exercer a profissão. Porque às vezes a gente pensa, né, como que eu vou fazer uma audiência ou cobrar honorários na minha profissão. E nesse caso, né, vocês como membros da comissão, caso o Dr. Elmer, um jovem advogado, chegue para você e te pergunte, como que eu posso me portar na minha primeira audiência, ou como eu posso cobrar honorários justos, o que você falaria para ele? Tanto o senhor, quanto a doutora Lana e a doutora Lina. A questão da audiência, né? Eu volto naquela premissa que primeiro respira. O nervosismo, você leu o processo, você sabe, você estudou tudo aquilo, vivenciou junto com o seu cliente toda aquela situação que vai ser discutida numa audiência, por exemplo. Então, tudo isso está na sua cabeça ou na sua mente naquele momento, né? Então, muito do que nos faz não é nem a técnica jurídica, mas é assim, pessoal, apenas respire, acalme-se e inicie o seu trabalho, vai dar tudo certo no final, né? E a questão dos honorários é uma situação, né, que eu digo sempre polêmica, né? Delicada. Não é uma questão que envolve só os jovens advogados, né? E também o momento econômico que nós vivemos no nosso país, a falta da questão do poder econômico, né, também, dos nossos clientes, isso também nos afeta, é uma cadeia, né, de eventos, mas nós temos uma tabela de emolumentos no nosso estado, né, e nós temos que seguir ela. Ela apenas nos dá o ponto de partida dos nossos emolumentos, né, não que eles fiquem engessados naquela tabela, mas é um ponto de partida aqueles emolumentos ali. Então, meu conselho e, né, a questão do nosso estatuto, do código de ética, nós temos uma tabela e nós vamos iniciar nossas tratativas com os clientes a partir da nossa tabela, né? Nada mais justo e também uma equiparidade com os outros colegas que se mantenham da mesma maneira, para que daqui a pouco, né, a gente não acabe nos prejudicando em honorários que não fazem jus a todo o trabalho que vai ser feito, vai ser elaborado. Nós costumamos ficar mais de anos trabalhando num processo e nós temos que precificar quanto isso nos custa a manutenção desse processo. Às vezes um contrato mal feito, né, nos custa muito mais esse trabalho acompanhando o processo. Então, minha dica é que nós observamos mais ainda a tabela de emolumentos. Eu acredito, como o Elmer falou, primeiramente, tentar se manter calmo, de fato, respirar, mas como tudo na vida, é importante se planejar, né? Estudar, se preparar para a audiência, se preparar para aquele caso, né? Para aquele atendimento. E a questão dos honorários, obviamente, nós temos a tabela para seguir, mas concordo também no sentido de que tem que haver um equilíbrio, tem que haver um bom senso, digamos assim, né? Para que seja cobrado um valor justo perante o trabalho que vai ser feito, né? Um trabalho que demora anos, um trabalho mais rápido, digamos assim. Então, tudo tem que ter um equilíbrio. Sim, temos que se basear na tabela de honorários, mas também temos que ter um bom senso. Daqui a pouco até trocar uma ideia com outro colega, né? Para que, de fato, a gente cobre o mesmo valor, né? Porque também a gente tem que ter essa valorização, né, do nosso trabalho.
Eu acho que na questão dos honorários é muito comum quem está começando ter receio de cobrar um pouco, né? A gente fica se sabotando, como eu disse anteriormente, né? Será que eu estou iniciando a carreira, eu posso cobrar isso? Será que as pessoas vão pagar isso para mim, né? Mas é sempre pensar que se a tabela tá lá é porque algum significado tem e pensar, né, que você cedeu o teu tempo estudando 5 anos, você tem conhecimento para executar aquela ação. Talvez você não saiba quanto tempo vai durar aquele processo, quanto tempo você vai desempenhar, ceder para trabalhar nessa ação porque você está começando. Mas a tabela é um ótimo parâmetro, né? Então, não tenham receio de cobrar o que está lá. Se você é um advogado, passou por 5 anos na faculdade, é porque você tem capacidade e você deve cobrar os honorários justos para cada demanda. E prestou a prova da OAB, né? Que não é uma prova fácil, que a gente vê que cada ano mais vem se atualizando aí e crescendo o número de pessoas que está fazendo, mas também crescendo o número de reprovações. É uma prova que é difícil, é uma prova que exige muita saúde mental para você fazer essa prova também. Então, quem está se preparando, prepara também a saúde mental para essa prova, né? Porque às vezes pode ser que não saia como você espera, mas uma hora, né, com a preparação e com a técnica correta, principalmente de acalmar, né? Se você estudou, você sabe aquilo, então vai lá e faz a prova. E essas dúvidas, né, que a gente tem, algumas que eu trouxe aqui, e algumas outras que algum colega possa ter, como ele pode entrar em contato para esclarecer essas dúvidas? Na gente da comissão, a gente tem um grupo do WhatsApp, né, que estão todos os jovens advogados, algumas dúvidas são sanadas lá, mas geralmente são mandadas no particular, né, no WhatsApp mesmo, ou no Instagram, enfim, e é um contato bem aberto, é só mandar uma mensagem: oi, doutora, tô precisando disso, 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 a senhora me auxilia, e a gente com certeza vai auxiliar. Se a gente não souber, a gente vai atrás de quem saiba. Então, é bem tranquilo essa parte de sanar essas dúvidas. Ótimo, então. E para encerrar, eu gostaria que cada um completasse a frase: o que é ser jovem advogado? O que é ser jovem advogado é o futuro. Alana? Eu acredito que é desafiador, porque justamente pela essa falta de experiência que a gente comentou, a gente acaba encontrando algumas dificuldades, alguns anseios no caminho. Mas ao mesmo tempo, eu acredito que seja a definição de persistência, coragem, porque acima de tudo nós nos mantemos firmes e sempre esperançosos na busca por cada vez mais um direito mais efetivo, né? Muito bem. Eu diria que ser jovem advogado é encarar com coragem essa profissão, né? Transformar desafios e incertezas em aprendizado e passo a passo ir construindo uma carreira com propósito e ética. Muito bem, então eu agradeço vocês por estarem aqui. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Agradeço também a Folha News por esse espaço, a OAB Subseção de Lagoa Vermelha por nos permitir ter esse espaço aqui. E também a cada um dos jovens advogados que está nos assistindo ou pessoa que está prestando a prova da OAB nesse momento, que se sinta mais seguro com essas informações. Muito obrigada a vocês. Obrigada. Obrigado. Obrigada.